tá tudo muito nebuloso. E esse vídeo aqui, ele nada mais é do que uma análise minha sobre essa situação divina. Mais uma vez, não é uma situação de Deus, é uma situação de Vinícius Vina, que pode vir pro Fluminense. Olhando todas as apurações, olhando tudo o que foi publicado sobre a possível vinda do jogador do Ceará, eu vou passar ali um pouquinho o que eu tô entendendo da situação. E lembrando, tem muita informação nesse vídeo aqui? Vai ter muita informação. Mas vai ter muita opinião e quando eu for conjecturar, ou seja, quando eu tô especulando e tô analisando, eu aviso, beleza? Se você não me conhece, preciso me apresentar aqui, né? Gabriel Amaral, sou jornalista e sou também tricolor. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor. E vamos lá pra gente poder falar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá. Vamos falar aqui sério aqui sobre a situação. Qual que é a minha análise hoje? Vina, e se você não tá sabendo, eu recomendo que você vá no vídeo anterior aqui do canal para poder abrir e entender toda a negociação e tal. A minha análise é o seguinte, a minha teoria sobre o caso Vina. Quando o Natan, tudo começa ali quando o Natan recusa o Fluminense. Para quem não se lembra, o Fluminense queria Natan, estava nos planos, queria o jogador, empréstimo com o Galo. Natan, do nada, responde falando, não vou, quero ir pro Atlético. O Atlético falando de que ele não vai pro Atlético mais. O Rodrigo Caetano falando que nunca viu uma situação desse tipo. Ou seja, algo muito inesperado. Mas, enfim, em suma, Natan não vem pro Fluminense. Abre-se uma vaga, tanto financeira quanto de posição para Vina. A vaga, por que financeira? Posição, óbvio, né? Natan e Vina jogam ali em posições meio que parecidas. Apesar do Vina até já ter jogado de centroavante no Ceará também, mas fazendo uma função de falso 9, não de 9 de fato. Vina até me lembra um pouco de Diego Souza ali durante a carreira, né? O que acontece? Financeiramente também. O Fluminense gastaria em Natan por entre 400 e 500 mil reais por mês no empréstimo, considerando que o Fluminense ainda teria que pagar um valor para o Galo. Já com Vina, o salário dele, que se fala no Ceará, é justamente entre 500 e 600 mil reais no Ceará. Ou seja, meio que caberia dentro do orçamento do Fluminense algo assim. Bem, sai Natan, o empresário de Vina, mais uma vez, o empresário de Vinícius vê como algo interessante para o Fluminense. Ele cava mais uma vez. Vale lembrar que nessa semana mesmo, ele deu uma entrevista, como jogador do Ceará, ele dá uma entrevista pro Netflu, falando o seguinte, vi que alguns torcedores colocaram meu nome, desejando um retorno meu. Cadê que eu me perdi aqui? No trecho aqui. Todo mundo sabe do meu carinho pelo clube no ano de 2015, nada mudou. Nos jogos contra, vi o carinho da galera que trabalha no clube na minha época. Quase todos, para não falar todos, me pedem para voltar. E minha situação no Ceará não está resolvida. É óbvio que, vindo algo do Fluminense, poderia analisar juntamente com meus empresários e o Ceará. Eu estou aqui trabalhando, meu número é o mesmo e eles devem saber. Quando eu digo cavar, é disso que eu tô falando, assim. Vina, jogador do Ceará, jogou aqui em 2015. E ele dá uma entrevista justamente para colocar o nome dele em pauta no Fluminense. Essa entrevista ela foi publicada na quarta-feira. Nesse mesmo período, Vina conversa com o Ceará, né, ao longo aí do final de dezembro e início de janeiro. Tinha propostas, nenhuma das propostas foi à frente. Lembrando, como falei, alguns falam entre 500 e 600 mil, tem gente que fala em 450 mil. Provavelmente isso tem a ver ali com tanto aproximação de valores, quanto também alguma luva ou algum valor de direito de imagem que não... Enfim, tem alguma coisa a ver com isso assim, mas fica tudo em torno desse valor, que é mais ou menos o valor de Natan. Bem, Vina negocia com o Ceará, mas sabe que para ficar no Ceará, onde é muito querido, terá que reduzir o salário. Então, ao mesmo tempo, isso acontece por lá. Ninguém vai pagar o salário que ele vai pagar, que ele vai receber lá, e para ele receber a mesma coisa, de repente, em outro clube, receber a menos, né, em outro clube, talvez valha ficar onde ele é querido já e tal. Só que, como eu falei, Natan não fica no Fluminense.
E quando o Natan não fica no Fluminense, o empresário de Vinícius vê uma oportunidade, vem a recepção positiva da torcida com o nome dele, ou seja, era agradável, né? A torcida gostou. E daí o empresário, aí novamente, isso tudo aqui é minha análise, tá? O empresário entra em contato para oferecer o jogador pro Fluminense. O nome passa pelo Diniz, vale lembrar que nessa mesma semana tem uma notícia do Vitor Lessa falando que o nome que seria o substituto de Natan no Fluminense já estava na mão de Fernando Diniz, já tinha passado pelo scout, ou seja, dentro dessa semana também. Ou seja, o Diniz já tá com esse nome há um tempo. E o Fluminense, como tá até então, só avaliando o nome que foi oferecido de Vina, não faz um contato ainda direto com o presidente do Ceará. Até porque o Fluminense teve alguns contatos ali com o presidente do Ceará, mas também esses contatos são feitos através de empresários. Por exemplo, o empresário de Vina. Aí a gente vai pro último ponto, que é, provavelmente, qual que é a lógica daqui pra frente. O presidente do Ceará não sabia desse encontro no CT, nem nada disso. E me parece que a diretoria do Fluminense também não queria que soubesse. Pelas coisas de bastidores que a gente já vê, dá pra se perceber que é isso. A diretoria não queria também que isso se tornasse público, mas se tornou. É aquela história, né? Se eu mandei uma mensagem pra pessoa... Se a pessoa 1 mandou mensagem pra pessoa 2 e essa mensagem vazou, só pode ter sido a pessoa 1 ou a pessoa 2. Se o Fluminense não queria que soubesse, me parece que quem divulgou isso pode ter sido também o empresário. Mas é fato, pelo visto, teve a reunião. Até agora ninguém negou essa reunião também, né? Não é que também a notícia precisa ser negada para ela deixar de ser verdade, mas quem publicou tem muita credibilidade, que é o Vitor Lessa e o GE. Publicaram sobre a reunião. O presidente do Ceará não tinha notícia, não sabia dessa reunião. Até muita gente correlacionou isso a uma fala dele quando o Fluminense negociava com o Lima. Foram perguntar ele sobre a saída do Lima e tal, e ele fala, até agora não tenho conhecimento de nenhuma proposta. Mas ele fala que teve sondagens. Então, só pra deixar claro, porque eu sei que muita gente veio comentar isso e eu não ia dar conta de responder a muita gente sobre isso. Mas são coisas diferentes. Eu fui ver a declaração dele lá. Ele admite que tinha sondagem, mas não tinha chegado a proposta ainda. E também era uma outra situação, né? Lima estava no início do período de transferências, Vina agora está treinando com o Ceará, né? Já é já está treinando pro tempo seguinte, né? Pra temporada seguinte, que é essa temporada agora de 23. Então, assim, o que eu finalizo aqui com algumas perguntas ainda? Vamos lá. Não me pareceu, falando com o presidente, além dele não confirmar isso, não me parece no discurso, que o Ceará tenha aceitado uma proposta do Fluminense por Vina. Mas é fato também que o Ceará tá numa sinuca de bico. O jogador, se ele ficar, ele precisa aceitar uma redução salarial. Só que ele tem uma proposta melhor. E segundo a informação do Marcelo Neves, ele não vai forçar uma saída lá do Ceará. Ele quer que o Ceará venda. O Fluminense pagaria um valor ao Atlético Mineiro por Natan. Vai lembrar disso. As notícias que vinham de BH era de que Keno e Guga custaram 2,5 milhões de euros, mas que o Fluminense estava pagando 3 milhões de euros ao Atlético Mineiro. Esses outros 500 mil euros eram pelos empréstimos de Vitor Mendes e Natan. Eu não sei qual é a divisão de valores, de qual é qual. Mas a gente tá falando aí de quase 3 milhões de reais. Se a gente botar só a metade desse aí, botar tipo 2 milhões que era por Natan, 2 milhões de reais para o Fluminense comprar vinda do Ceará, me parece algo que o Ceará talvez aceitasse. Por quê? Relembrando mais uma vez, ele precisaria negociar com Vina uma redução salarial. Que Vina pode simplesmente não aceitar essa redução salarial e jogar a Série B pelo Ceará ganhando os 500 mil lá que ele ganha. Só que o Ceará não vai querer isso, porque é muito pesado. Então é uma negociação em que cada um tem um quebra-cabeça na sua mão montadinho, faltando apenas uma peça que está na mão do outro. O Ceará tem o contrato com o Vina, que é o mais importante, o contrato até 2024, tem uma boa relação, a torcida quer, e está faltando a pecinha que é, Vina precisa reduzir o salário para jogar no Ceará. Se não reduzir o salário, todo o quebra-cabeça do Ceará desmonta. Vina tem um quebra-cabeça montadinho ali também, o dele tá todos. Ele quer vir pro Fluminense, vai jogar Libertadores, a torcida gosta dele, vai subir, né, ao invés de jogar de ter caído pra Série B, ele vai subir, o time caiu, mas ele sobe pra Libertadores. Tá faltando apenas uma pecinha que é, o Ceará precisa liberá-lo.
Se o Ceará não liberar, quebrou esse quebra-cabeça dele completo, ele tem que fazer um novo. E o Fluminense tem todo o quebra-cabeça montado já também. Perdeu o Natan, foi atrás de Vina, um meio de campo de qualidade, de uma idade mais velha do que Natan também, né? Mas enfim, tem qualidade, tem futebol, já fez algumas Série A seguida e chegaria para compor o elenco e achou rápido um substituto para um jogador que era tido como importante pelo treinador. Só falta uma pecinha que é o contrato dele é do Ceará, não é do Fluminense. O Fluminense precisa que o Ceará o libere. Tá acertado com o jogador, né, pelo visto. Precisa que o Ceará o libere para ele colocar. Então, a pecinha do Fluminense tá na mão do Ceará, a pecinha do Ceará tá na mão de Vinícius e a pecinha de Vinícius tá na mão do Ceará. Então, assim, nesse momento alguém precisa resolver esse quebra-cabeça. Qual que pode ser a peça mestra que resolva os três? O que me parece que vai acontecer, talvez não estiver nem acontecendo e a gente que não conseguiu descobrir ainda. O Fluminense vai pegar todo o investimento que faria em Natan e vai fazer em Vina. Pegar a proposta ali, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, sabe-se lá o investimento que era exato. Mas pegar o investimento de Natan, efetuar a compra de Vinícius, assinar um contrato com ele recebendo a mesma coisa que Natan iria receber. Lembrando, tá? Vina tem um salário de, vamos botar aí, 500 mil reais. Mas ele tem 2 anos de contrato num time que ele não sabe. Não sabe se vai estar na Série B, não sabe se vai pagar ele de fato e tal. Então, nada também me admiraria se o Fluminense assinasse um contrato de 3 anos com o Vina, desse mais 1 ano de contrato a ele, com um salário um pouquinho mais baixo, mais ajustado, mas por volta ainda de 400 mil reais, que é o que o Natan receberia. Acho que é isso que está caminhando para acontecer, mas esse vídeo aqui ele pode envelhecer muito rápido. Eu estou lançando esse conteúdo até para poder explicar o panorama e a situação completa para todo mundo que está acompanhando. Entendido? Discorda de alguma coisa, acha que o movimento é inverso e tal? Pode comentar aqui na caixinha de comentários, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.